A palavra do Senhor nosso Deus, no livro de Efésios, capítulo 1, versículo 1, diz: Paulo, apóstolo do Senhor Jesus Cristo, pela vontade do Senhor nosso Deus, aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis no Senhor Jesus Cristo, a vós, a graça e paz, da parte do Senhor nosso Deus e nosso Pai, e da parte do nosso Senhor Jesus Cristo. Bendito seja o Senhor nosso Deus e Pai, de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais, no Senhor Jesus Cristo. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para que fôssemos santos e irrepreensíveis diante dele em amor. E nos predestinou para filhos de adoção pelo Senhor Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e para glória e honra da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça, que ele tornou abundante para conosco em toda sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar a congregar no Senhor Jesus Cristo todas as coisas, na dispersação da plenitude dos tempos, tanto as que estão nos céus como as que estão na terra. Nele, digo, em quem também fomos feitos herança, havendo sido predestinado, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para ele louvor da sua glória, nós, os que primeiro esperamos no Senhor Jesus Cristo, em quem também vós estáis, depois que ouvistes a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e tendo nele também crido, foste selado com o Senhor Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança, para a redenção da possessão do Senhor nosso Deus, para louvor da sua glória. Pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus Cristo, e o vosso amor para com todos os santos, não cesso de dar graças ao Senhor nosso Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Senhor Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e o espírito de revelação, tendo iluminado os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. E qual a
sobre a excelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos, segundo a operação da força do seu poder, que manifestou no Senhor Jesus Cristo, ressuscitando-o dos mortos e pondo-o à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder, e potestade e domínio, e de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no século vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecados, em que noutro tempo andastes, segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também, antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos, por natureza, filhos da ira, como os outros também. Mas o Senhor Deus, que é riquíssimo em misericórdia, pelo seu muito amor, com que nos amou, estando nós ainda mortos em nossas ofensas, nos vivificou juntamente com o Senhor Jesus Cristo. Pela graça sois salvos. E nos ressuscitou juntamente com ele, e nos fez assentar nos lugares celestiais com o Senhor Jesus Cristo, para mostrar nos séculos vindouros as abundantes riquezas da sua graça, pela sua benignidade para conosco no Senhor Jesus Cristo. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, e isto não vem de nós, é um dom gratuito do Senhor nosso Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie, porque somos feitura sua, criados no Senhor Jesus Cristo, para as boas obras, as quais o Senhor Deus preparou para que andássemos nelas. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios, na carne, e chamado em circuncisão pelo que, na carne, se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem o Senhor Jesus Cristo, separados da comunidade de Israel e estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem o Senhor Deus no mundo. Mas agora, o Senhor Jesus Cristo, vós que antes estáveis longe, já pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, chegastes perto, porque ele é a nossa paz, o que de ambos os povos fez um, e derribando a parede da separação que estava no meio, na sua carne, desfez a inimizade, isto é, a lei dos mandamentos, que consistia em ordenanças, para criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. E pela cruz conciliar ambos com seu nosso Deus em um corpo, matando com ela as inimizades. E vindo ele, evangelizou a paz a vós que estáveis longe e aos que estavam perto. Porque por ele ambos temos acesso ao Pai, em um mesmo Senhor Espírito Santo. Assim que,
já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e da família do Senhor nosso Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que o Senhor Jesus Cristo é a principal pedra de esquina, no qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo no Senhor Jesus Cristo, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada do Senhor nosso Deus, no Senhor Espírito Santo. Por esta causa, eu, Paulo, sou prisioneiro do Senhor Jesus Cristo por vós, os gentios, se é que tendes ouvido a dispensação da graça do Senhor nosso Deus, que para convosco me foi dada, como me foi este mistério manifestado pela revelação, como acima em pouco vos escrevi. Pelo que, quando lerdes, podeis perceber a minha compreensão no mistério do Senhor Jesus Cristo, o qual noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens, como agora tem sido revelado pelo Senhor Espírito Santo aos seus santos apóstolos e profetas, a saber que os gentios são co-herdeiros e de um mesmo corpo e participantes da promessa no Senhor Jesus Cristo pelo Evangelho, do qual fui feito ministro pelo dom da graça do Senhor nosso Deus, que me foi dado segundo a operação do seu poder. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dada essa graça de anunciar entre os gentios, por meio do Evangelho, as riquezas incompreensíveis do Senhor Jesus Cristo e de mostrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto no Senhor Deus, que tudo criou, para que agora pela igreja a multiforme sabedoria do Senhor Deus seja conhecida dos principados e potestades dos céus, segundo o eterno propósito que fez no Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor, no qual temos a ousadia e o acesso com confiança pela nossa fé nele. Portanto, vos peço que não desfaleçais nas minhas tribulações, por vós que são a vossa glória. Por causa disso, eu me ponho de joelhos perante o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o seu santo nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo Senhor Espírito Santo no homem interior, para que o Senhor Jesus Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundamentados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual será a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor do Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude do Senhor nosso Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse, glória na igreja, pelo Senhor Jesus Cristo em todas as gerações, para todos sempre. Amém.
Rogo-vos, pois, eu, o preso do Senhor Jesus Cristo, que andeis como é digno da vossa vocação, com que fostes chamados, com toda humildade e mansidão, e com toda longanimidade, suportando-vos uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do seu Espírito Santo pelo vínculo da paz, porque há um só corpo e há um só Senhor Espírito Santo, como também fostes chamados em uma só esperança da vossa vocação. Há um só Senhor Deus, há uma só fé, há um só batismo, há um só Senhor Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos e por todos e em todos. Mas a graça foi dada a cada um de nós segundo a medida do dom do Senhor Jesus Cristo. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora, isso, ele subiu, que é senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, e outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores, e outros para doutores, querendo o aperfeiçoamento dos santos, para a obra do ministério, para a edificação do corpo do Senhor Jesus Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho do Senhor nosso Deus, a varão perfeito, à medida da estatura completa do Senhor Jesus Cristo, para que não sejamos mais como meninos inconstantes, levados em roda por todo o vento de doutrina, pelo engano dos homens que, com astúcia, enganam fraudulosamente. Antes, seguindo a verdade, em amor, cresçamos em tudo, naquele que é a cabeça, o Senhor Jesus Cristo, do qual todo o corpo, bem ajustado e ligado, pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. E digo isto, e testifico no Senhor Deus, para que não andeis mais, como andam também os outros gentios, na vaidade do seu sentido, entenebrecido no entendimento, separados da vida do Senhor nosso Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração, os quais, havendo perdido todo o entendimento, se entregaram à dissolução, para com avidez cometerem toda a impureza. Mas vós não aprendestes assim no Senhor Jesus Cristo. Se é que tendes ouvido e nele fostes ensinados, como está a verdade no Senhor Jesus Cristo, que, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem, que, segundo o Senhor Deus, é criado em verdadeira justiça e em santidade. Pelo que deixai a mentira e falai a verdade cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se põe o sol sobre a vossa ira.
e não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só o que for boa, para promover a edificação, para que dê graças aos que a ouvem. E não entristeçais o Senhor Espírito Santo, do Senhor nosso Deus, no qual estáis selado para o dia da redenção. Toda amargura, e ira, e cólera, e gritaria, e blasfêmias, e toda malícia, seja tirada de entre vós. Antes, sede uns para com os outros, benignos, misericordiosos, perdoando-vos uns aos outros, como também o Senhor Deus vos perdoou no Senhor Jesus Cristo. Sede, pois, imitadores do Senhor nosso Deus, como filhos amados, e andai em amor, como também o Senhor Jesus Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por vós, em oferta e sacrifício ao Senhor nosso Deus, em cheiro suave. Mas a prostituição e toda impureza ou avareza, nem ainda se nomeie entre vós, como convém a santos, nem torpezas, nem parvoices, nem chocarrices, que não convém, mas antes ações de graças. Porque bem sabeis isto, que nenhum fornicador, ou impuro, ou avarento, o qual é idólatra, tem herança no reino do Senhor Jesus Cristo e nem no reino do Senhor nosso Deus. Ninguém vos engane com palavras, porque por estas coisas vem a ira do Senhor Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais seus companheiros, porque noutro tempo erais trevas, mas agora sois luz no Senhor Jesus Cristo. Andai como filhos da luz, porque o fruto do Senhor Espírito Santo está em toda bondade e justiça e em verdade, aprovado o que é agradável ao Senhor nosso Deus. E não comuniqueis com as obras infrutuosas das trevas, mas antes condenai-as. Porque o que eles fazem oculto, até dizê-lo é torpe. Mas todas essas coisas se manifestam, sendo condenadas pela luz, porque a luz tudo manifesta. Pelo que diz: desperta, ó tu que dormes, e levanta-te dentre os mortos, e o Senhor Jesus Cristo te esclarecerá. Portanto, vede prudentemente como andais, não como necios, mas como sábios, remindo o tempo, porquanto os dias são maus. Pelo que não sejais insensatos, mas entendei qual seja a vontade do Senhor nosso Deus. E não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Senhor Espírito Santo, falando entre vós com salmos e hinos e cânticos espirituais, cantando e salmodiando ao Senhor nosso Deus, ao nosso coração, dando graças sempre por tudo ao nosso Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor nosso Deus. Ele disse: vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como no Senhor Jesus Cristo. Porque o marido é a cabeça da mulher,
como também o Senhor Jesus Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que, assim como a igreja está sujeita ao Senhor Jesus Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também o Senhor Jesus Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem mancha e sem ruga, e nem coisa alguma semelhante, mas santa e irrepreensível para o dia do Senhor Jesus Cristo. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor Jesus Cristo a igreja, porque somos membros do seu corpo. Por isso, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito do Senhor Jesus Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher, como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. Vós, filhos, sedes obedientes a vossos pais, no Senhor Deus, porque isto é justo. Honra teu pai e honra a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-os na doutrina e na admoestação do Senhor nosso Deus. Vós, servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como no Senhor Jesus Cristo, não servindo à vista, como para agradar aos homens, mas como servos do Senhor Jesus Cristo, fazendo de todo o coração a vontade do Senhor Deus, servindo de boa vontade, como ao Senhor Deus e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor Deus todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor Deus deles é vosso, está no céu, e que para com ele não há nenhuma acepção de pessoas. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura do Senhor nosso Deus, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo. Porque não temos que lutar, não é contra a carne, e nem contra o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade, nos lugares tenebrosos das regiões celestiais. Portanto, tomai toda a armadura do Senhor nosso Deus, para que possais resistir no dia mau. E havendo feito isto, ficar firme. Estais, pois, firmes, cingindo vossos lombos com a verdade, e vestida com a couraça da justiça, e calçados vossos pés na preparação do evangelho da paz, tomando, sobretudo, o capacete, o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra do Senhor,
nosso Deus, orando em todo o tempo, com toda oração e súplica no Espírito, e nisto vigiando, com toda a perseverança e súplica, por todos os santos e por nós, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra com confiança, para fazer notório o ministério do Evangelho da paz, pelo qual também sou embaixador em cadeias, para que eu possa falar dele livremente, assim como me convenha falar. Ora, para que vós também possais saber dos meus negócios e o que eu faço, Tíquico, irmão amado e fiel, ministro do Senhor Deus, vos informará de tudo, o qual vos enviei para o mesmo fim, para que saibais do nosso estado, e ele console os vossos corações. Paz seja com os irmãos e o amor com a fé, da parte do Senhor nosso Deus e da parte do Senhor Jesus Cristo. A graça vos seja com todos os que amam ao nosso Senhor Jesus Cristo, em sinceridade. Amém. Vemos na narrativa do livro de Efésios, o apóstolo Paulo, cheio do Senhor Espírito Santo, nos traz vários ensinamentos, nos traz muitas instruções. Primeiramente, nós vemos aqui no capítulo 1, o apóstolo Paulo menciona que o Senhor Jesus Cristo, ele é o cabeça da igreja. Então, o apóstolo Paulo nos ensina, aqui no capítulo 1, que o Senhor Jesus Cristo é o fundador, o criador, quem estabeleceu a igreja. No capítulo 2, o apóstolo Paulo menciona que a salvação é pela graça, mediante uma fé genuína, fundamentada na palavra do Senhor nosso Deus. Então, a salvação é pela graça, mas mediante uma fé sincera, pura, genuína. No capítulo 3, o apóstolo Paulo menciona sobre o seu ministério e sobre o seu apostolado. No capítulo 4, o apóstolo Paulo menciona sobre a unidade da fé. Só existe uma fé. No capítulo 5, o apóstolo Paulo menciona que devemos ser imitadores do Senhor nosso Deus. Como disse o apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15 e 16. Assim, como aquele que vos chamou é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Capítulo 16, ele diz, porque está escrito, ser-me-eis santos, porque eu sou santo. Então, ele nos ensina, nos instrui, que precisamos sermos imitadores do Senhor nosso Deus. O capítulo 6, o apóstolo Paulo menciona sobre a unidade da família, uma família unida, uma família fundamentada na presença do Senhor Jesus Cristo, recheada no amor que vem do Senhor Espírito Santo. E ele também fala sobre a armadura do Senhor nosso Deus, a proteção maior, aquilo que nos protege, que vem da parte do Senhor nosso Deus. A pergunta é, o que é
a armadura do Senhor nosso Deus. A armadura do Senhor nosso Deus é um revestimento espiritual proveniente do Senhor nosso Deus e da sua palavra viva e do Senhor Espírito Santo, que todo cristão deve ter. A armadura do Senhor nosso Deus, ela também é compreendida assim. No versículo 14 de Efésios, capítulo 6, versículo 14, diz acerca do que é e como é a armadura do Senhor nosso Deus. No versículo 14 diz que a armadura do Senhor nosso Deus, que a graça da justiça significa a verdade, que é a palavra do Senhor nosso Deus. Então, revestido na graça, na justiça, é revestido na palavra do Senhor nosso Deus. Versículo 15 diz: calçados vossos pés com as sandálias da preparação do evangelho da paz. O versículo 16 diz que é escudo da fé. O escudo da fé é uma fé fundamentada na palavra do Senhor Deus para discernir o bem e o mal. Que a armadura do Senhor é um escudo da fé. E a fé é uma fé fundamentada na palavra do Senhor nosso Deus para discernir o bem do mal. O versículo 17 diz que a armadura do Senhor também é capacete da salvação, que é uma mente convicta nas convicções da palavra do Senhor nosso Deus e da nossa fé. O versículo 17 também fala sobre a espada do Senhor Espírito Santo, que encontramos em Hebreus 4:12, diz também, porque a palavra do Senhor Deus, ela é viva e eficaz. Ela é mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes e penetra até a divisão da alma e do espírito e das juntas e das medulas, e apta para discernir pensamentos e intenções dos corações. O versículo 18, não esquecendo que o cristão deve estar sempre em oração e súplica, em vigilância no Senhor Espírito Santo, em todo o tempo, e também fundamentado no verdadeiro amor. Esta é a mensagem do Senhor nosso Deus para os nossos corações. Que o Senhor nos abençoe, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém, e graças ao Senhor nosso Deus.